Muito bem, Marujos, diário de bordo do episódio de hoje, recebemos Antônio Cruz Júnior, falei certo? Certíssimo. Que é consertador de cargas há quase 50 anos, bodas de ouro ano que vem, né? Contou muito sobre a carreira, contou sobre perrengues, contou sobre acidentes que ele viu acontecer e alguns até fatais. Falou sobre cargas diferentes que ele já embarcou, até mesmo animais vivos. Tem Avestruz. muitas histórias engraçadas, avestruz, leão, imagina esse tipo de carga. E contou também sobre o início do trabalho portuário com o Ogmo, antes do Ogmo, né? Sindicatos antes do Ogmo e como que tá hoje. Então é um papo, assim, histórico e cheio de curiosidades. Não deixe de assistir. Fala, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Siga-nos, aproveita e ativa o sininho para você ficar sabendo dos próximos vídeos quando eles forem ao ar. Como sempre, queremos agradecer aqui a presença dos nossos queridos co-hosts que estão representando nossa patrocinadora Master T2S, Tecnologia para o Setor Portuário. Muito obrigada, Ricardo Pupo. Agradeço, é sempre um prazer. E o querido Rodrigo, quase me matou do coração agora há pouco, Rodrigo Salgado. Muito obrigado pela sua É um presença. prazer, é meu. Hoje tá com uma presença ilustre aqui. Hoje, né? presença ilustre. Muito obrigado. Gente, quem nos acompanha aqui já sabe, né? T2S sempre presente. E também temos a Logcomex, que é inteligência de dados para comércio exterior. Então, conte com essas duas empresas se você precisa de tecnologia, de solução, de sistema, de integração, porque elas são, ó, feras do mercado, beleza? E falando do mercado portuário, queria agradecer a sua presença. Hoje estamos aqui com Antônio Cruz Júnior, conhecido como Cruz, né? Cruz. E outros apelidos por aí que a gente vai desvendando no decorrer do episódio, que trabalha com conserto de cargas a bordo de navios. E tem muita história para contar, porque são quase 50 anos de profissão, é isso? Categoria dos Isso. consertadores. Rapaz, categoria de consertadores. Antônio, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Queria pedir para você começar contando um pouquinho da tua jornada. Como que foi você parar no Porto? Já começou pelo Porto ou trabalhou com outras coisas antes Não, eu disso? comecei a trabalhar com 16 anos numa contabilidade. Nossa. Era menor de idade. Aí depois eu me alistei na aeronáutica, mas não servi. Pô, E não aí- serve? Que? Não Viu? serve. Não, Não serve? não serve. Aí eu fui trabalhar na contabilidade da Santa Casa. Não sabia Trabalhei. pintar meio fio? Não consegui. Seu exército. É no exército. Aí Consegui. trabalhei um ano lá, na Santa Casa. Aí fiz teste, comecei a trabalhar no Serpro como digitador. Olha, no Serpro. Minha mãe trabalhou no Serpro. É trabalhei. mesmo? Digitadora, acho também. É. Caramba! Tinha o Aí ranço meu do pai era Serpro. consertador. Meu pai era consertador. Cara, mesma categoria? É. Ah. Meu pai começou a trabalhar na Tipografia Aragão, que era aqui na cidade, ele era gerente. Aí ele prestou concurso para consertador e entrou. Aí, em 74, o sindicato abriu vagas para parentes de consertadores, tipo filho, irmão, primo. Nossa, essa época era bruto. Aí meu pai me convidou, você quer trabalhar no cais? Podia isso, é o contrário de hoje em dia, né? Aí eu falei, eu quero conhecer, ver Aham. como é que é. Então, eu vou te levar para trabalhar lá. Eu Quantos falei, anos, mais ou menos, você tinha? 70... quando... 74 menos 52. 22. 22. Aí eu fazia faculdade de administração de empresas, eu entrei em São Paulo, na Escola Superior de Administração de Negócios, que ela é tão antiga que não era Nossa. administração de empresas, que ela é do lado da FMU. Hum. Fez um ano lá, mas depois vim para Santos. Aí comecei a trabalhar como carteira profissional. Mas você é de Chama- Santos, né? Você Em nasceu Santos. Então a gente apresentava a carteira profissional e era empregado. Uhum. E E aí era eu, igual em filme mesmo? processo- Era tipo... o processo chacoalhando assim, seletivo. eles tiravam o trabalho, aí o que sobravam ofereciam para gente que ficava do lado de fora, não entrava, que a gente era matriculado, não podia entrar. Aí, desde que a gente fosse empregado, aí autorizava a gente entrava. Aí eu fiquei 5 anos trabalhando como matriculado. Aí em 79 teve o concurso, porque depois eu explico, foi diminuindo o quadro, Uhum. foi diminuindo. Aí necessitava de mais gente. Aí eu fiz um concurso, o concurso foi elaborado pela Marinha. Então teve uma parte teórica que foi feita 79?
79. Que foi no Campo dos Santos, um teste. Hum. Depois teve um teste prático que foi feito no Fuzileiros Navais, que é lá no Canal 6, pela Marinha. E Teste teve prático. vários, por exemplo, no meu teste que caiu E como foi que era o teste prático? o Concurso prático. do... Então, no meu, eram vários tipos de funções que a gente desempenhava. Uhum. O meu caíram 3, chama faina, né? Fazer. Primeiro, escorar um carro. Uhum. Então lá tinha um jipe da própria Marinha, aí ele me perguntou como é que eu escorava. Então você põe um barrote do lado. Aí a outra foi consertar uma barrica. Porque antigamente vinha muita carga em barrica, vinha azeitona, tripa, e quebrava muito, porque as barricas caíam. E dava muito trabalho, porque para uma barrica, você tem que tirar aquele aro de ferro, tirar. A barriga é o barril do É o Chaves, né? barril do É o Chaves. barril. Esse mesmo. Aí depois tem que pôr aquelas que a gente chama de aduela, que é aquelas ripas que a gente Empenada, né? tinha sobrando, que não tá. Aí encaixava, depois pegava aquelas Anilha, né? de Um anel. ferro, aí ia batendo com punção assim, até refazer ela de firme, novo. Caiu esse teste, como eu faria um Aí remendo. botava as azeitonas de volta e caía. Comia algumas. Tinha controle de qualidade, né? Tinha que ter o controle de qualidade. Já que você falou isso, eu vou contar uma curiosidade. A gente consertava, descarregava caixa de bacalhau. Onde ele vinha, ele é colocado em caixa, mas prensado. Então, quando ele sofreu uma avaria, para você conseguir colocar todos aqueles bacalhaus na caixa, conseguia. Aí passava Era sem maldade, né? aí passava Sobrava e sem falava: maldade. "Posso levar um?" Eu falei: "Para mim não estou vendo nada." Até que dava Agora consegue fechar a caixa. quantidade certa e dava para fechar. Aí então eu fiz esse teste, aí resultado do concurso. Eu passei na época em 3º lugar. Olha. Por que que eu perdi para o 2º colocado? Eu empatei com ele. É que o critério de desempate era número de filhos. Ai, caramba. E ele tinha 2 filhos, eu tinha 1, então ele levou. Então, a primeira referência é o 555, a segunda é o 556 e depois é a minha 557. E eu sou hoje o número 1 da categoria. A referência mais baixa na categoria é a minha. Jura? Eu sou Olha o que número 1, legal. que eu falo que as pessoas não gostam de ouvir isso. É o decano. Legal, pô. Que legal, é uma honra. Gente, 50 anos é muita coisa, muita coisa. Mas aí, isso tudo você estava trabalhando. Aí nisso eu comecei aí eu trabalhava também, aí nisso eu estava de estagiário na Cosipa. Começou a levar Aí eu 2 empregos ao mesmo Aí tempo. comecei ao mesmo tempo com 2 empregos. Aí eu fui admitido na Cosipa como técnico. Hum. E eu, De caldeira lá, trabalhava na... na parte de recursos humanos, na parte do treinamento, eu fui admitido como técnico. E a proposta era a seguinte: você vai ficar até dezembro. Se não tiver vaga, a gente vai te tirar. Se não, Sei. você quer? Eu falei: bom, eu quero, porque era experiência, né, na área administrativa. E comecei a trabalhar no cais. Aí, com o tempo, quando foi em agosto, antes de fechar o meu estágio na Cosipa, surgiram 2 vagas. Aí o gerente me chamou se eu aceitava como técnico. Aí eu aceitei, aí virei funcionário da Cosipa e trabalhava no cais. Ixi, Então fazia assim. que Eu horários? trabalhava de dia na Cosipa, à noite eu ia no cais, sábado e domingo eu ia no cais. Mas ele dormia que horas? E nas minhas férias eu trabalhava 15 dias e 15 dias eu viajava, ia para onde eu queria, porque eu tinha dinheiro. Em algum momento tem que usar, né? Depois do trabalho. Rapaz, mas aí à noite, quando trabalhava, não era a noite inteira. Às vezes É 6 horas na escala, né? não, antes não era essa escala. À noite era assim, começava às 19, ia até às 23, parava para um lanche, voltava às 24, ia até 4 horas da manhã. E quando a barra tinha muito navio, quando era 3h30, ele falava: olha, vai continuar até às 5. Aí daqui a pouco, olha, vai continuar até às 6. E 8 horas tinha que estar na Cosipa. Até às 7.
10, direto trabalhando. Dali eu saía, ia para a Cosipa. Adivinha eu numa reunião. É, pescando, né? Rapaz, Aí eu fiquei trabalhando na Cosipa e tal. Aí, com o quanto, passar do tempo, quanto tempo, mais ou menos? depois de uns 3 anos, teve um concurso na Cosipa para analista de recursos humanos. E eu Hum. passei em primeiro lugar. Uau, inclusive há Caramba. 3 anos, pô. Aí virei analista de recursos humanos. Pô, tu é bom em concurso, devia ter Não tentado é? pra juiz, pô. Aquelas E mamadas. aí eu fiquei na Cosipa e no Cais. E aí eu consultava meu pai. Eu falei, pai, eu vou sair da Seu Cosipa. pai trabalhava ainda? Não, o meu pai foi assim. Quando eu entrei em julho de 79, na mesma época ele saiu. Mas no tempo de matriculado a gente trabalhava junto, porque meu pai era diretor efetivo. Hum. Então ele trabalhava na semana. E sábado e domingo, ele que fazia as escalas, ele me punha junto para trabalhar com ele e tal. Então a gente trabalhou esses Trabalhou quase junto. Caramba, Legal. tudo Ah, que junto. que legal. legal. Aí quando a gente entrou, a gente já não trabalha mais junto. Ele já se Aham. aposentou e eu segui. Não tem foto daquela época, tem? Tem algumas. Deve ser Pô, legal, manda pra né? gente que aí a gente Manda, a coloca gente aí. faz o Então, corte, né? Mano, Muito legal. aí depois meu pai parou e eu falava para ele, pai, eu vou sair da Cosipa e vou só ficar no cais, porque eu via que meus amigos tinham uma vida melhor, porque a Cosipa, apesar de lá é praticamente você entrava às 7 horas da manhã, só saía às 5 horas da tarde lá, Uhum, às vezes não via nem sol, uhum. ministrando curso, montando curso, e eu via quando eu chegava à noite para ver o trabalho, eu via meus amigos tudo bronzeado. Eles falavam assim: ah, hoje eu fui pescar. Hum, O outro, pô, eu perdi o maior gol lá. Hoje o nosso time não deu. Eu falei, sei. caramba, esses caras estão Eles vivendo. vivem a vida, né? E eu aqui. Aí meu pai falava: não, não pede as contas da Cosipa, Uhum. porque o cais vai acabar. Hum, Caramba. Mas sabe o que aconteceu? Em 94, a Cosipa privatizou, a Cosipa acabou e o É. cais está terminando. Mas por que ele achava que ia acabar? Quer dizer, na época, Tá privatizando Ele já? estava vendo. Porque corria já se havia discutiu de comentário acabar o de que Porto o de Santos. cais ia reduzir a mão de obra, ia diminuir. Então, entrando assim nesse assunto. Antes, a gente eram 500 consertadores. Nossa. Por que a gente tinha um grau de bastante consertador? Todo navio, ele trazia carga nos porões. Trazia caixaria, Era pouco contêiner, né? sacaria. Era É, bem pouco não era contêiner, né? muito Não tinha utilizado. container. Não tinha container. Não tinha. Eu cheguei a trabalhar num navio, 5 ternos, só de caixas de uísque, de tudo quanto era Nossa. marca. Terno, para quem não entende, é a equipe, né? É a equipe. Que fica posicionado ali na operação da Navio que vinha unidade, da né? Espanha, só alho. Não vinha tudo, as cargas eram tudo nos porões de navios. E Uhum, cada navio tirava 4, 5 ternos, 4 equipes. Então, uhum. precisava de bastante gente. Sim. Sei. Então, a gente tinha essa coisa. Uhum. Em 1955, nos Estados Unidos, no Porto de Nova York, um Uhum. empresário, ele era motorista de caminhão. McLean. É. Vai entender a história do A container. Sealand, Sealand. É, ele ele desembarcava algodão, mas chegou lá para embarcar algodão, estava chovendo. Aí não vai embarcar. O navio ficava parado 3, 4 dias. Aí ele falou assim: pô, perdendo muito tempo aqui, a carga aqui, a empresa não ganha. Ele não conseguia trabalhar. Vou fazer umas caixas de aço e colocar a carga dentro. Foi aí que começou a se evoluir o container, foi daí. Aí, quando aconteceu do container pegar força, aquelas caras que vinham nos porões passaram a vir nos containers. Aí o quadro do consertador diminuiu, mas em compensação a carga também diminuiu. Aham. Então a gente sobrevivia, né? Sim. Era uma proporção, Sim. diminuiu as cargas, mas diminuiu gente. Então, o pouco trabalho que tinha ainda dava para a gente ir se mantendo e ganhando um dinheirinho e tal. Aí foi. Aí, o que é que aconteceu? Voltando um pouco na história. Eu reparei que no começo
era a força física que imperava no porto. Uhum. Então, as pessoas fortes, as equipes que trabalhavam nos navios, os estivadores. Quando você olhava um estivador, você olhava, o cara era um monstro. O cara falava, eu não vou brigar com esse cara, o cara é estivador, cara. Tinha medo do Tanto cara. é que até hoje Hoje tem a tu vê um expressão. estivador, cara, ele não pesa 30 quilos, ele é estivador, eu sou estivador. Pô, tá brincando. Porque a tecnologia proporcionou isso. A Aham. gente tem uma. Menos desgaste físico, né? Então aí a gente foi vendo que foi tendo essa evolução, esse Sim. caminho. Outra coisa, com a diminuição da carga, com a diminuição da, da tripulação, até o próprio comércio de Santos, que tinha que tinha o que a gente chamava aí de zona de baixo meretriz. Essa zona não é zona primária nem secundária. Ela era bem frequentada. Tu ia lá, eu cansei de ver muitos shows lá. Vinha o Uhum. Cabelo Peixoto, vinha a Angela Maria, tinha aquela parada que tinha das 11 à meia-noite, a gente ia ver o show. A gente ia ver isso para a hora passar. Mas Tinha público, né? Tinha tinha bastante gente. público. Aí, com a diminuição da tripulação, das pessoas. Hoje os tripulantes eles trabalham assim, a maioria é filipina, eles são contratados por contratos tipo assim, ó, você vai trabalhar 6 meses, então eles trabalham 6 meses, descansam 2. Aí depois eles voltam, trabalham mais 6 meses. Nossa. O comandante acho que só é 4 meses. E Uhum. vão trocando, ganha aquele salário. Uhum. Se ele não trabalhar direito, não pede mais, e aí vai indo. É assim a evolução que os cargos marítimos Sim. caminharam. Inclusive, aproveitar para pegar um gancho que você falou do McLean, né, que inventou o container. A gente tem 2 vídeos lá no canal, viu, gente? Depois que acabar esse episódio, assiste lá, que fala sobre a origem do container, né? A gente contou essa história aí da Maersk, né? Antes de tudo começar, né? Foi ele que resolveu o problema. Eu queria que você comentasse, você falou do navio, o que você percebeu que mudou do quando você começou para agora? Você falou que tinha muito mais tripulantes, né? Antigamente do que tem Então, agora. isso Por foi uma quê? mudança, porque antigamente os navios eles exigiam a mão de obra para, por exemplo, um guindaste tipo pau de carga que precisava manobrar, precisava de 2, 3. Quando o navio ia embora, precisava lacrar tudo, porque o mar é muito perigoso, então tinha que lacrar, precisava de gente e tal. Sim. Hoje não, hoje é prático, o cara pega um guindaste, dá um apoio, trava ali, faz isso, então é bem mais fácil. Sim, e usa mais os guindastes do porto do que guindaste de bordo, né? Abriu-se mais espaço nos navios, né? Não, para os navios de container, eles nem têm guindaste, eles trabalham com os aparelhos que tem em terra, Sim. mas para os navios que eles trabalham com cargas ainda, que tem alguns, como a Ecoporto trabalha muito com carga de projeto, que embarca alguns volumes pesados, elas utilizam às vezes os guindastes de bordo e eles também têm os guindastes que pegam volumes mais pesados. Sim. É falar da privatização. O que mudou para vocês na época da privatização? Quando começaram a privatizar os terminais, que aí, até então, a gente está conversando, o porto inteiro, todos os trabalhos caíam para vocês. Era tudo público, né? Tudo público. Foi em 92, né? Começou. Eu lembro. Foi em 90. Foi Santos Brasil Foi primeiro, década né? de 90. O primeiro foi o TV. O que aconteceu? Assim, vocês perderam trampo? Então, o que aconteceu? Quando começou a privatizar, em que as empresas, naturalmente, tinham o poder de Os operários requisitar mão de obra, o que acontecia? Teve algumas empresas que começaram a não requisitar mais a gente. Apesar de, por força de lei, a gente tem uma lei que diz toda carga sujeita a conserto tem que requisitar o consertador. Toda marcação em carga, então contar um caso aqui como antigamente acontecia, embarcava fio de linha, eram umas caixa com fio de linha. Aí vinha o controlista que comandava o navio, que era um conferente, que hoje não tem mais essa figura. Hoje são os funcionários da empresa. Ele chegava e falava, olha, as caixas que vão entrar, você marca aí o número 7.
Aí ficava o dia lá marcando 7. Vinha uma lingada 7. Agora não, agora marca 3. Aí o estivador ia aí. Sim. Esse serviço de marcação, que antigamente era em caixa, numa carga, que eles mandavam riscar, isso também é serviço que é nosso. E a gente ainda sobreviveu um pouco mais, porque a gente faz um serviço de carpintaria, né? A gente faz escoramento de carga. Isso é legal falar, isso aí que você me contou outro dia, isso é legal Escoramento de falar. carga, porque é o seguinte, toda a carga, porque o que acontece? Toda a carga, todo navio, quando ele chega, tem um port captain, que ele que é o responsável em colocar a carga no navio. E ele Nosso tem os próximo episódio com programas, eles têm os programas das medidas das cargas. Então ele tem um espaço, então ele calcula, eu tenho aqui um palete de tanto, eu preciso pôr, quantos paletes eu consigo colocar aqui? O computador faz isso para ele. Sim. Peso e tudo, né? Olha, tem que pôr 30 assim, 20 assim, 2 assim. O computador faz isso para ele. E o podcast dá isso para nós. Ó, isso aí, isso aqui. É. Ó. O plano ali. E a Trabalha gente no começo dava uma de besta, olhava e falava: não, Não é possível. isso aqui não vai Não dar. dá. Ele falou: faz aí que dá. Não, mas não vai dar. E normalmente os podcast tinha um. Era sueco, outro era norueguês. A gente falava, não dá. Não, faz aí que dá. Aí um dia um cara falou, percebeu, cara, você faz no computador, ele vai sempre ganhar de você. Aí nós para de discutir de podcast, porque eles são bons. Ele Então, calculou que cabe, né? Tem que fazer caber. então eles faziam Fazer o isso planejamento. e faziam o planejamento. Mas vocês tinham que resolver as folgas, né? Então, nunca fechava certinho. E também tem que ter um espaço para ir, elas iam entrando, né? E sempre ficava, que a gente chama de vala. Porque o container tem os trilhos ali, né? Então ele tem fica os apertadinho. Ele espacinhos, né? cai certinho. Então ficava as valas, Então o navio, quando ele navega, ele vai a carga que ele vai de proa, polpa, quando ele navega, e ele tem sempre que ter a proa mais alta, porque a máquina empurra ele, porque se a proa for baixa, ele vai para o foco. Então ele tem que estar sempre. Então, quando o navio está terminando de embarcar, eles chamam de dream, que é saber a posição correta para ele navegar. Tem um monte de coisa para explicar, mas senão a gente vai levar muito tempo Muito aqui, técnico. porque o navio vai chegar lá, vai para um porto, depois vai para o outro. Então, esse cuidado também tem que ter. Não é só no final do navio. Olha, ele vai navegar aqui até esse porto, ele tem que estar assim. Se tiver uma carga mais para um lado, poxa. Mas quando ele navega a carga que está de proa, polpa, mesmo que ele tenha uma folga, ele não vai intervir no navio, porque ela pode correr um pouco, voltar, que a carga corre mesmo. No alto mar, ele é violento. Mas se ele tiver folga de bomborda boreste, que a gente chama, que são os lados direito e esquerdo, ele vira o navio. Se o navio está ainda assim, a carga... E já aconteceu, a gente embarcou um navio aqui com bobina de aço, e o pessoal embarcou errado, porque o imediato exigiu fazer do jeito dele, e a gente não sabe nem se ele já estava acertado. E o navio alto mar afundou, porque a carga de bobina já é muito pesada. Então, o que aconteceu? Ele navegando, ele correu, a carga correu, ele afundou. Caramba. Então, o que acontece? O nosso serviço de conserto, ele faz esse escoramento. Na celulose... E é com madeira E é esse tudo com escoramento? madeira. Então, antigamente era tudo com madeira. Com madeira. Celulose com madeira. Aí sempre tem o que a gente está conversando aqui da tecnologia, do avanço. Na madeira era o que eu falei que era o braçal. Agora era Então, parada. Com madeira vocês têm que serrar, pega ali na hora. A gente normalmente tem motosserra, né? Então a gente mede, Entendi. serra na altura, serra para...
E Mas isso é tudo, naturalmente isso é demorado. E é Ali, tipo tudo dormente? na hora, né? É dormente madeira? O que que é? não, é barrote 10 por 10, tá. 8 por 8. Estoquinho. A gente até, depois, a gente usava dormente para colocar pá eólica no Convés. porque Sim. o porão ia até aqui, aí precisava de um pedaço, a gente punha dormente, que ele segura bem, e depois escorava por baixo, Uhum. porque o peso, Sim. e passava corrente, sempre com corrente. Então, esse trabalho aí evoluiu. Para escorar com madeira é demorado, porque a gente falava, ó, vai fazer outro porão enquanto a gente escora aqui. Aí ele vinha, ó, agora vai fazer lá, enquanto a gente faz aqui. Aí inventaram os airbags. Airbag é o seguinte, o navio ele tem um sistema de ar. Então ele põe uma mangueira, ele arreia no porão, aí coloca o airbag, ele tem um bico, O próprio airbag faz o aí ele apoio. infla, aí ele escora, é Tetinha, hein? rapidinho. Molezinha, hein? Serviço, hein? Quem foi o gênio que inventou isso? Rapidinho. Aí, Mas é uma então estrutura esses... grossa, né? Porque Então teu trabalho é ver o saco encher. Encheu o saco. Encheu o saco. Aí os navios quadrados, hoje está assim, com airbag e tal. Mas tem navios os navios mais modernos, eles já vão prevendo isso. Então, as muras, que a gente chama, que são as laterais, são retas. Então, para facilitar, quando você põe uma carga, ele já encostou, e encosta, aí no meio é que folga, né? faz lá. Tá. Mas tem navios que os porões de Ele tem pontas... carga também que não é quadrada, né? Carga de projetos, essas coisas. não, Aí cada um tem que escorar de um jeito, de né? um jeito. E tem as pontas, né? A ponta, isso ponta do aí. navio, né? Aí essa é tem mais os difícil. navios que são de pontas, tipo porão 1 e porão 6, né? Ou porão 1, porão 10. Eles normalmente, como eles são no começo ou no fim, eles sempre perto de casa de máquina e tal, aí eles já tem o que a gente chama de bancacho. O que é? Ele tem o porão, mas tem um pedaço aqui que ele ocupa. Tá. Então ocupa. E normalmente aqui na lateral ela não é reta, ela é abotoada. Então quando você põe uma carga, ela não encosta. Ela não pode viajar assim. Solta, né? Aí então a gente faz esse trabalho de colocar os barrotes e medir e pôr pé direito para depois pôr mais carga em cima. Aí é uma E estrutura. aí você vai ganhando espaço. Só que para fazer isso aí demora, né? Demora. Tem que ser com motosserra. Ainda é madeira, né? E esse trampo ainda é E madeira. dá-lhe madeira, e dá-lhe madeira, e vai Sim. fazendo. E a gente sabe que tem a madeira que vai dentro do container, os pallets, por exemplo, eles têm que ser certificados, fumigados, etc. Sim. Essa madeira que vai para escorar dentro do navio Tudo também certificado. tem que tudo ter tratamento certificado. fitossanitário, né? Se não tiver lá o Carimbinho. Aí, ó, carimbinho eles do não pallet. aceitam. Se não tiver, não Entendi. aceita. É Isso- madeira Você certificada. comentou que a tecnologia fez com que diminuísse a quantidade de pessoas trabalhando, né? Antes a tripulação era 30 e poucos, e agora é o quê? 15? Agora, acho que 14, 15, é bem menos. Aham. Bem menos, porque hoje, para abrir um porão, é só apertar um botão. Hoje, os navios são hidráulicos, ou um sistema que eu vejo muito, que os chineses, que para mim, uma das empresas maiores que tem no mundo é a COSCO, é uma empresa chinesa. China. Eles fazem os navios com corrente. Então, eles têm um tampão e tem outro tampão. Para puxar esse tampão, eles vêm por corrente, puxando, aí põe por cima, Fica um trabalha. Aí Sim. depois ele puxa o outro e o hidráulico abaixa. Olha, Aí dá. interessante. A gente tem um episódio, acho que foi o último da Fabiana, que é operadora de portainer, a mulher. E ela falou que uma das partes mais tensas é tirar a tampa né? Porque você perde completamente a visibilidade, né? Você tirou a tampa, você levantou, muito já grande, era. Tem que contar muito com quem está a bordo. E aí os consertadores também ajudam nessa orientação? Não, o consertador só conserta. Aí é o... Só conserta e faz esse trabalho de carpintaria. Isso Aham. aí já é parte... Sim. Aqui é da estiva, lá é funcionário que Sim. faz. E você comentou que a tecnologia fez com que mudasse essa questão de pessoas, né? Porque agilizou por botões, por É isso. parte automatizada.
Mas também teve uma mudança significativa com relação à segurança, né? Queria que você contasse um pouquinho o perrengue que você já viu, ou até acidente que você já viu acontecer antigamente, que já não acontece hoje com tanta Então, eu vou frequência. te contar como é que aconteceu quando a gente chegou no cais. É uma coisa até gozada, mas é verdade. O cara trabalhava embarcando açúcar de cueca. De cueca. Era muito Tu calor. imagina o calor. O cara tava de cueca, descalço, embarcando lá. Imagina o cara pegar. Porque assim, vou te falar, o cara pega um saco de 50 quilos. O primeiro pesa 50 quilos. Mas depois de uma hora de trabalho, o saco já Era pesa 500. 60, depois 80. Porque Desgaste, né? Ainda mais no calor. aí a gente trabalhava assim, o pessoal trabalhava assim, não ligava para nada e tal. Aí Sim. quando o Ogman entrou, que ele começou a trabalhar com a segurança, aí ele Uhum. começou a exigir. Antes do Ogman era direto porque com a Codesp, com o Docas? Vocês eram funcionário de quem? Não, Quem antes de criar o Ogman, os trabalhos eram requisitados pelas agências e os sindicatos era direto no sindicato escalavam. Eu fui, por exemplo, eu fui fiscal Então o concurso que você prestou foi pro sindicato. dos do consertadores. sindicato, dos Ah, consertadores, Nossa. pô, antes do Ogman. antes do Ogman. Aí o que acontecia? Antes, o sindicato fazia isso sem cobrar nada. A agência falava, olha, eu quero tantos trabalhadores naquele navio, eu quero tanto nesse, tanto nesse. O fiscal ia, falava com ele, como é que é o serviço? Aí chegava lá formava a turma, a gente falava, olha, esse navio aqui vai requisitar 3, precisa fazer isso, vai ter um trabalho lá assim, assim, assim. Aí porque sempre o consertador, ele respeitou numeração. Então era assim, vai tirar 5 pessoas para trabalhar, o sexto fica Uhum. o período seguinte. Aí, no outro período, vem do 6, a gente sempre trabalhou assim. A estiva já trabalhava diferente. A estiva era na mão, na amizade. O cara, cada equipe tinha um mestre. Aí ele que escolhia. Olha, vou precisar de 8 estivadores para trabalhar aqui. Aí formava aquela roda lá e todo mundo mostrava a carteira e o mestre ia pegando. É aquelas cenas Aí ele clássicas. pegava o amigo dele, Aham. aí formava aquelas turmas assim, o cara jogava bola, jogava no time dele. Opa, esse aqui é meu. Eu, por exemplo, só pegava do CDG. Ah, tu vai arrumar confusão com os estivadores, né? Fica falando isso. Agora eu fiquei boiando. Aí acontecia isso. Então, o que acontecia? O sindicato fazia isso de graça. As agências não cobravam nada. Aí eu vou explicar para você o que é política. Criaram o Ogman. Criaram o Ogman. Aí o Ogman já começou a cobrar uma taxa pelo serviço que fazia, virou um cabide de emprego, começou a colocar lá o presidente, é sempre o. Porque quem comanda o Ogman é as empresas. Então, ela não vai pôr um trabalhador para ser presidente. Aí coloca os amigos, foi começando a empregar bastante gente. Aí o que aconteceu por outro lado? O trabalhador, vendo tudo isso, começou a colocar questões trabalhistas. Aí o Ogman se viu numa situação difícil, aí questão de 2 milhões, 1 milhão. E aí ela foi, e os Ogmans hoje estão numa situação difícil disso, coisa que o sindicato fazia de graça. E tinha uma vantagem dos sindicatos. O sindicato também, ele disciplinava. Vamos supor, se chegar lá Ele acabava funcionando mais como uma cooperativa, né, o sindicato, porque eram funcionários mesmo do que sindicato, né, os iam, e se o concursados. cara não fizesse ou faltasse, o sindicato chamava ele e falou: por que você não foi? Então, tá punido. Tá, ó, a punição é essa. Tinha o Ou o controle. teu pagamento não vai vir. Uhum. O Ogmos hoje, com tudo isso, ele não pode fazer isso. Ou pode penalizar, não pode isso. O que aconteceu? Muitos trabalhadores aproveitando dessa situação. E Com quando o certeza. Ogman criou, vocês acabaram migrando para lá, deixaram de ser do sindicato e passaram a ser do Ogman. Foi obrigado. Passamos a ser do Ogman. Ou todos
todas as categorias, Todos os sindicatos, estivador, né? todos passaram a ser do OGMO. Os sindicatos permaneceram. Por quê? E ninguém perguntou nada para vocês, né? Só criaram o migrar A partir de agora. A gente falou, pô, a gente faz de graça, vocês vão criar isso, mas isso surgiu em Brasília, é Foi uma lei política, maior. é o país. Agora eles estão querendo acabar com os OGMO. É, E já tem porto que não tem OGMO. sim, é. E aí está correndo em Brasília umas comissões, tem até 3 meses para decidir, querem... Porque quem é do OGMO tem exclusividade no trabalho. Uhum. Eles querem terminar a exclusividade, eles querem pegar pessoas que têm mais de 70 anos, dar uma indenização e aposentar. Uhum. E tem mais outras coisas. Onde não tem OGMO, a empresa do porto é que comanda, Uhum. vai fazer, então vai pôr quem quer, vai pagar o que quiser. É. Então, essa é uma luta entre... O capital é uma coisa que é importante. Eu sou a favor do capitalismo, mas tem coisas que começam a barrar no teu dia a dia, no teu ganho, né? O capitalismo é um sistema bom, mas Tem que ter um equilíbrio. ele é o seguinte, na realidade, o capitalismo ele quer lucro, ele não está preocupado. Agora você vê, quanto que eles não investiram para montar esses armazéns? Milhões. A Suzana agora está fazendo a maior fábrica de celulose do mundo. Do mundo. Tu acha que ela vai chegar aqui no porto e um cara vai falar, não, não vou fazer esse trabalho. Como é que é? Como é que é? Não, meu amigo, aqui quem manda sou eu, não é você. Sim. Você está falando de celulose, tinha falado do açúcar, né? Que a galera ia trabalhar de cueca. Tem alguma carga? Aquela carga viva lá. Tem alguma carga que te marcou? Você fala, nossa, essa carga é difícil, é estranha. Então, teve uma carga que a gente trabalhou que foi descarga de avestruz. Olha. Que veio da Espanha. O que tinha que arrumar nos avestruz? Tinha que consertar os pescoços? Consertarzinho. Colocava os pauzinhos aonde? A única coisa que a gente fez foi tipo uma rampa para elas saírem do navio e para já entrar direto no... Mas o navio não tem a rampa já, o navio de carga viva? Não, ela tinha rampa, mas não... Mas vocês queriam fechar tipo um curralzinho assim para já sair direto. Vai que alguma cai no mar, né? Escorrega. E aí sai correndo, né? A avestruz é meio estabanado, né? Tem que Aí foi interessante, porque a gente vendo isso, a gente é curioso. A gente foi lá ver, a gente viu aqueles ovos de avestruz enormes. Algumas morreram na viagem, né? Aí depois... Veio da onde, você lembra? Veio da Espanha. Espanha. Mas eu não sei... Nossa, imagina a viagem. E aí depois teve aqui embarque de bois, de bois. Essa que teve aqui. Esse que foi recentemente. Deu com o Porto, né? Deu confusão? Aí deu confusão, aí acho que proibiram esse Você tipo tá nessa aí? Do boi? Trabalhei. E o cheiro? Meu Deus. Gostoso, né? Fazenda? Não dá pra aguentar. Não dá. E o circo? E é do circo? Então, outra coisa curiosa que eu fiz que foi uma vez, faz muito tempo, no começo, a gente foi embarcar um circo que ia voltar para a Rússia. Aí a gente estava lá embarcando, aí de repente apareceu uma jaula com um leão. A gente falou, que é isso? Eu não vou nesse trabalho aí, não. Aí, urso, um monte de animais. Bota a jaula, tem que consertar a porta. A porta não tá fechando direito. Aí isso foi uma coisa que foi curiosa de ver. Mas e aí é o que? Içado? O guindaste pega a jaula por cima? Pega a jaula, isso e leva. Imagina. Rapaz. Isso é a parte interessante, né? A parte divertida, mas também tem a parte pesada, né? Tem a uma parte triste. pesada, como, por exemplo, eu já vi muito acidente no porto. Inclusive, eu já vi um amigo meu dois que faleceram. Amigo mesmo, ele é consertador. Ele estava embarcando uma colheitadeira. Uma colheitadeira. Era um navio brasileiro. Então, era por cabo de aço. Então, engataram a colheitadeira, ele estava no... Tem várias partes no porão. A colheitadeira inteira já montada? Pronta? Já montada. Ela não era muito pesada, ela pesava 6 toneladas. Aí, o que acontece? Quando foi pegar, o cabo ruiu.
Aí, a parte daquela bola que tem um engate, ela foi lá no porão e pegou justamente onde ele estava. Justamente, pegou no estômago dele. Ai. Aí foi um negócio bem triste, assim. E você viu Mas não acontecendo? caiu a colheitadeira, Arrebentou, veio caiu tudo. para baixo. Caramba. E você viu acontecendo ou viu depois que já tinha acontecido? Não, nesse dia eu trabalhei nesse trabalho domingo, isso aconteceu na segunda. O outro amigo meu que também faleceu, a gente embarcava açúcar pelo Elingado, e o nosso trabalho era de cortar a cinta para pegar as sacas e jogar no que a gente chama fora de boca, né? Porque liberar o espaço do meio, né? Aí quando tira o fora de boca, aí já ele vai direto, certo? Por isso quando o navio é quadrado, elas já entram direto, né? Quando tem espaço, tem que ir preenchendo. E o navio, ele já era um navio que ele não era bem visto, porque quando ele já tinha feito uma viagem para a África e tinha morrido 2 africanos. E numa outra viagem aqui no Brasil tinha morrido um também. Nossa, então existe... Então a gente tinha medo até de trabalhar no navio. Mas navio amaldiçoado. Mas toma cuidado quando for trabalhar. Então ele foi trabalhar, era de noite, o navio todo preto. E ele tinha 2 tanques, e estava trabalhando num tanque. O outro tanque estava vazio. Aí o pessoal que estava trabalhando, como eles dobravam muito o trabalho, queriam comer alguma coisa, tomar. Pediu para ele se ele podia ir comprar. Falou, mas eu não posso sair daqui, porque eu tenho que fazer o trabalho. Aí eles falaram, não, vai lá que a gente faz o teu trabalho, quando tu voltar. Eu falei, eu vou, né, para ajudar eles. Aí quando ele saiu, ele não percebeu que aquilo ali estava vazado e ele caiu. Tinha uns 9 metros. Só que ele caiu lá, ninguém viu. Ele saiu sozinho. Tudo escuro. Ninguém viu. Aí tá, e daqui a pouco um estivador estava andando lá e... Lá em cima. Vocês estavam dentro de um dos tanques, né? Aí um lá de cima, ele viu uma coisa estranha, aí ele desceu mais, aí viu um grito. Ele estava gritando. Caramba, aí tá um tempão lá gritando. Tava, mó tempão. Aí, chama aí, quando foi ver, ele tinha caído, só que ele se quebrou todo, né? E aí não resistiu. Não existiu. Esses acidentes ainda acontecem hoje em dia ou já melhorou? Não. Agora tá bem mais... Esses casos que eu estou te contando, é nesse período que eu trabalhei 49 anos. Cowboy. Anos 70, 80. E teve um acidente bem triste que foi que eu estava tendo... O porão estava trabalhando e o filho do comandante estava vendo, o garotinho de uns 10 anos estava vendo... Caramba, criança. Estava vendo, olhando o porão, vendo lá a lingada entrando, a lingada O saindo. capitão levou o filho para... E o pessoal falou, é melhor não deixar ele aqui porque é perigoso. Não, ele é o filho do comandante, o pai dele é alemão, olha lá, ele é autoridade. Falei, mas não é, isso aqui é questão de segurança. O que aconteceu? Um cabo de aço estourou e pegou. É que eu vou falar até um negócio, tá? Decepou a cabeça dele. Caramba, Quando o pai viu, rapaz, ele queria matar um. Mas aí, fazer o quê? Tu chegou a trabalhar em algum outro porto? Imagina, Trabalhei. Eu trabalhei no porto de São Sebastião. Eu fui lá, fiquei lá uma semana. Eu fui embarcar uma usina de álcool para Cuba. Já era o Ogmo? É o mesmo Ogmo, né? É o mesmo Ogmo. Aí lá eles não tinham mão de obra e convidaram a gente, aí nós fomos em 4, no primeiro navio. Aí nós pediram depois para fazer um outro, aí nós fomos em 6, porque era muito puxado. 4. O tempo durou uma semana. E eu fui convidado para dar aula no Porto de Pereira, que é no Uruguai, é 450 quilômetros de Montevidéu. Mas eu já estava tudo acertado para ir, que na realidade eu ia lá dar aula, né? Porque eles precisam, porque o Porto é novo, eles não, esse serviço de madeira, de escoramento, eles não conhecem. Aí já estava tudo certo, já estava para indo, mas depois deram para trás, aí eu acabei não indo. Mas eu iria nesse trabalho também. Legal. Show de bola. Top.
Trabalhou hoje? Fiquei até triste. Trabalhei de manhã no embarque de celulose. Celulose. O que tem de diferente na operação de celulose? Tem alguma... Porque é tudo por içamento, né? Não, é tranquilo. Não. É aquele esquema, põe a carga e fica aquela vala, vai colocando balão. Vai escorando. Tranquilo. Só enchendo os airbags. E que material que é esse airbag? Eu fiquei curiosa, porque com a pressão no mar não estoura, não é Então, frágil. tem 2 tipos de airbag. Tem um que é de plástico, né? E normalmente, Mas deve ser um plástico bem grosso, né? bem, Uma lona. nós já fizemos trabalho de a carga que entrava em container, quando a carga termina, precisa escorar. Dentro do container também? Dentro do container, isso eu já todos. vi. Quem faz isso é nos terminais. Até o nosso sindicato ofereceu para fazer esse trabalho. Mas tinha muito trabalho que a gente fazia aqueles, requisitava. Então, normalmente era palete de papel, colocava os paletes, aí quando chegava no último a gente pregava um barrote assim, e depois lançava um barrote para escorar para a carga não correr, porque sempre ficava espaço. Sim. A gente fazia esse trabalho nos containers. Fazia muito isso aí direto. Sim. Mas o material do airbag é tipo uma lona, uma Então, coisa bem aí, grossa. nesse escoramento, às vezes tinha algum vão, a gente punha uns airbags, mas ele não tem muita resistência, mas também para o que é um espaço pequeno ali, que bom. se Só pressiona que dos dois lados, como já- move, não faz tanta pressão, né? Tá no então equilíbrio. é um plástico, mas é um airbag que ele não tem muita resistência. Esse já da celulose é um plástico, tem uns de plástico, mas é um plástico resistente. Você coloca lá pressão, ele empurra e tal. Mas o melhor balão é o que é feito de borracha. Tem uns de borracha, aí você coloca, aí você vê a carga Tipo correndo. câmara ali. Inflável. Aí é forte. Pesado, é pesado. Quantos consertadores são hoje no Porto? Então, hoje nós somos em 71. Bastante. 71, Tem porque... previsão de concurso? Então, teve um concurso agora. O que aconteceu? A nossa... E lá na década de 80 eram quantos? Só para... 500. Caramba. Mas hoje não tem teste físico, ou tem ainda? Tem? Vê se sabe consertar as cargas. O que eu acho o seguinte, quando eu entrei, que eu fiz o teste, foi feito um teste escrito e um teste da prática das funções que a gente fazia. Sim. Hoje, muitas das funções que a gente fazia não faz mais. Não tem mais barriga. Os atados vêm dentro do container, pouco se faz, né? Aí, agora entrou uma turma. Mas E a molecadinha ou é o pessoal mais velho, vixe? É tudo molecadinha. É tudo molecadinha. Aí vem um encontro de gerações. A gente tem uma idade e vem eles. Aí a gente lembra o seguinte, meu filho, opa, é igual meu filho. É a mesma coisa. Conhecem, sabem, tem estudo, mas para trabalhar com cais... Tem que ter os macetes, né? Tem que ter boa vontade, meter a mão. Não dá para ficar achando que vai. Não pode ser esses Nutella de hoje, né? Não pode, não pode. Aí você chega e explica para eles, olha, o negócio é o seguinte, a gente está aqui há 49 anos. Isso aqui funciona assim. Vamos tentar de outro jeito, vamos... Tenta. Aí, não deu certo. Opa, alguém não te falou que não ia dar certo? A voz da experiência Então, avisou. aí eles vieram... Eu vejo assim, até que ponto um concurso, ele... Seleciona quem é realmente apto, né? Não, porque o cara chega... o cara fez 20 agachamentos em 10 segundos, tá aí. Aí chega ali, o cara... Tá olhando o quê? Mete a mão aí, né? Tem que fazer. Mas tu fez 20 barras. O teste tinha que ser como era antigamente, né? Ele sabe consertar a carga. Teve gente que foi bombada por causa de que não fez, era para fazer 20 e fez 19. Nossa, que sacanagem. Aí vai ver, a pessoa era ótimo consertador, mas não entrou por causa de uma barra. E fiquei curiosa para saber como é que é embarque de pá eólica. Tem alguma diferença?
Ou qualquer carga-projeto que vá no convés? Não, a pá eólica é Fazer assim, ela... É pensão que chama, né? Pra deixar a ela para pá isso. eólica é assim, elas... Normalmente, no começo, a gente embarcava as pás e os componentes dela. Uhum. Aquelas acoplamentos, aquelas peças, a gente embarcava tudo isso. Uhum. Aí, com o passar do tempo, já não foi mais os acoplamentos, né? Eles iam, acho que de avião e tal, aí começou só a ir pá mesmo. Uhum. Então, o que a gente fazia? A gente punha 6 pás de lastro e 3 de alto, davam 18 pás. Aí fechava o porão, aí punha mais, mais 18 na ré e 18 na frente. Uhum. E aí, no convés, aí precisa ver o espaço onde tem lugar que tinha que pôr dormente para aumentar mais o espaço, para caber mais pás, né? Uhum. E é tudo colocado, escorada e tudo com corrente, Uhum. bastante corrente. Sim. E não pode sobrar nada para fora do navio, né? Não, não Por pode. quê? Não pode porque, por exemplo, tem navio que faz a rota para... Porque igual tem container que tem excesso, né? Na lateral, container flat Só para rack, recolher o retrovisor. dobrar a pontinha. Os navios que vão para o canal do Panamá, eles têm que estar certinho, com o Uhum. espaço certinho. Se qualquer desnível, ele já não passa. Se tiver com o braço para fora, Já é. no capitão, comandante. A gente não pode botar o braço na janela. Não passa. Já não passa no canal do Panamá. Imagina. E aí, você estava comentando de bastidores que tem tipo um kit, né? As pás eólicas, elas têm pesos diferentes e Sim. se tu tiver que tirar Tem uma, que marcar um kit junto. como é que funciona? As pás, que a gente chama de, não é bem, kit, é um set. Cada 3 pares formam um set. Uhum. Então, se por um acaso alguma pá não puder entrar, então não é uma que não vai entrar, 3 não vão. Uhum. E porque as pás nesse set, elas têm pesos diferentes. Isso é legal. Então, Isso é sempre muito tem legal. uma que pesa mais do que a outra, porque é para dar a volta. Para dar o Pra balanço. fazer aquele... Legal. Que legal. Isso eu não sabia. É física pura, né? E vocês ganham por volume de carga embarcada? Como é que funciona assim? É por Performance? hora, Como é que chama? Então, a gente ganha por... A produtividade. Sim, tem... Quando tem, por exemplo, está embarcando agora no Ecoporto atados de Duratex. Então, a gente tira um chefe e tira 2 lingadeiros, um para cada terno. Então, o que embarca lá é o quanto ele ganha. E o outro também. E tira 4, que a gente chama de infraestrutura, que trabalham a bordo fazendo os escoramentos. Uhum. Esse é um salário fixo. Ah, tá. Esse é fixo. Por hora, pela quantidade de hora que vai trabalhar. Pelas 6 horas já está fixo. fixo. Uhum. Independente do que... Independente qual é o se trabalho. trabalhou, se não trabalhou, se choveu, não operou. O salário é fixo. E o outro que está na lingada, se chover e não embarcar nada, vai ganhar um salário. Que é pequenininha, a produtividade que arregaça. Né? A produtividade é que dá. Então, é um trabalho também que a gente diz, a pessoa tem que ter um pouco de sorte, porque às vezes o que acontecia, a pessoa escolhia o melhor trabalho. Aí quando ela chegava lá, o guindaste quebrava, aí ele não ganhava nada. Sim. Então é um Perdeu trabalho viagem. que também tem essas estratégias, né? A pessoa escolhe o melhor trabalho, mas quando acontece... Imprevisível, né? E depois sempre tem aquele comentário, né? Pô, se eu soubesse, eu não ia nesse. Agora era, né? Aí Depois já que era. põe o ovo em pé, todo mundo pode. Muito bom. Meninos, mais perguntas técnicas? Não? Show de bola. Então vamos para a nossa última pergunta que não tem nada a ver com o trabalho, tá? A gente quer saber quem é o Não, Antônio... pergunta do bingo antes. Ai, mas agora Essa faz vai parte, gastar, né? O Quem é CDG que foi eu, o CDG é o prédio. Entendi. Eu quero saber quem é o Antônio Cruz de bermuda e chinelo. Me disseram que gosta de jogar bingo. É verdade, não? Não, a gente joga pôquer no prédio. E Poker ou bingo? alguns chamam de bingo. Aí eu sou casado, eu tenho 2 filhos. O meu filho... Agora já ia ganhar no desempate. Eu tenho um filho que ele trabalha com TI. Olha!
Olha, Cezinha. Trabalha aqui com vocês? Não, é o Marcelo. Você Marcelo? não conhece. O Cezinha é TI também, não é? Não. Não é? Achava que o Cezinha era TI, porra. Ele é dono da Keysoft. É uma empresa que trabalha com dados de computação. Não, em São Paulo? É dele a empresa? Temos vaga para patrocinador. Quem sabe o próximo container pode ser dele. Legal. Ele tem como cliente a Unimed e a Coca-Cola de Atlanta. E ele já trabalhou nessas empresas, já ficou 2 anos no México, então curto muito meu filho. Eu tenho um netinho. Show de bola. E eu tenho outro, meu filho, que eles conhecem, que está morando em Toronto, no Canadá. Que ele falou para a mãe que voltava em outubro. Ele falou antes Só vejo ele abraçado com uma menina. Acho que não vai voltar. Com a minha mulher, ó. A gente vai para lá quando? Não é quando ele vem, é quando a gente vai. Então, eu gosto de curtir meus filhos, mas eu gosto muito de andar na praia, de caminhar. Eu fiz uma cirurgia que eu coloquei prótese no fêmur, né? Nossa. Artroplastia de quadril, então isso me limitou, porque eu gostava de jogar squash e jogar bola. Uau. Então, o que eu falo para os meus amigos que o futebol sem a minha presença, ele caiu muito. Os campeonatos de squash que eu participado, caiu muito fácil. também. É tudo mais fácil. Também costumo falar o seguinte, que eu trabalhava na Cozipa, eu saí da Cozipa, a Cozipa acabou. E alguns falam, pô, tu vai sair do Porto? Falei, se eu sair também vai acabar. Eu gosto de andar na praia e eu faço hidroterapia na piscina para fortalecer e tal. E agora eu pretendo fazer musculação, não para me tornar um estivador das antigas. Não, estivador não, só para manter. Gosto de ler. Eu agora estou lendo, eu li o livro do Zito, que eu sou cientista. E a minha mãe faleceu no dia 26 de fevereiro. Eu estou lendo um livro para ver se me ajuda muito, e está me ajudando, que chama Perdas Necessárias. É um livro que explica que nós, como seres humanos, a gente tem muita perda, mas não percebe a perda, né? Então, por exemplo, quando você nasce, você já perdeu. Sim. Perdeu aquele conforto da tua mãe, aquela barriguinha. Aí depois você vai tendo uma infância, perde a infância, perde a adolescência, vai perder. Perde o fêmur. Só que você não percebe essa perda porque uma supera a outra. Mas depois, quando você perde uma pessoa que você convive há muitos anos, já é mais... Aí dói um pouco mais. Dói mais. Mas a vida é assim, não para todo mundo, né? São ciclos, né? E eu acho que algumas pessoas ainda não passaram pelo processo de ver um parente no hospital, dependendo de outras pessoas, e ter um certo orgulho. Mas um dia ele vai entender o seguinte: a vida não era o que eu pensava. Que eu já passei por isso e hoje eu vejo que lições aprendidas, né? Não é fácil. Top. Muito bom. Muito obrigada pelo papo. Adorei. Curtiram? Da hora, né? Falei que tinha que chamar ele, né? Não é? Resenha pura. E eu tenho outros amigos depois, se vocês quiserem. Aceitamos indicações. Eu indicaria, mas... Os caras bom de papo. Pessoas com histórias. Tem umas histórias boas também de amigos. Super bem-vindos. Legal. E hoje, comentando com um amigo meu, que ele também tem um programa, ele falou, dia 21 tem lá no meu, tu não quer ir? Olha aí. Fala, eu tô muito famoso agora. Tem que ver a agenda dos podcasts que eu vou. Mas o nosso foi o primeiro, né? Foi. Legal. Somos pé quente, então. Antônio, muito obrigado pelo papo, viu? Adorei. E se você também gostou, não esquece de deixar seu like e comentar aqui qual das histórias que ele contou que mais te marcou, beleza? Aproveite para nos seguir, se inscreva no canal, ative o sininho e ajude esse conteúdo a fazer chegar a mais pessoas, certo? Obrigada, Marujos. Até a próxima. Valeu.